Atos capítulo 2, versículo 42, 47. Quem encontrou diz amém? Amém. Amém, glória a Deus. 42 ao 47 vai nos dizer assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais efeitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Podem se assentar em nome de Jesus, fique à vontade. Queridos, a comunidade cristã primitiva era marcada pela presença ativa do Espírito Santo e pela vivência do Evangelho de forma prática, coletiva e transformadora. O Espírito Santo, queridos, ele não atua apenas individualmente, mas ele atua também na comunidade, promovendo também a unidade, amor e missão. Entendeu? O Espírito Santo, ele vai promover isso: unidade, amor e missão. Unidade: o Espírito Santo promove a harmonia entre os crentes, que vai gerar avanço, unidade e concordância. Entendeu? Quando o Espírito Santo ele está agindo no meio da comunidade, ele está agindo no meio da igreja, sempre vai haver união, sempre vai haver um avanço do Evangelho, sempre vai haver concordância. Por quê? Porque ali vai demonstrar uma ação do Espírito Santo em meio ao povo de Deus. Entendeu? Porque na onde o Espírito Santo ele age, nós vamos entender que vai haver essa concordância, que vai haver essa união, que vai haver essa comunhão com os irmãos, um com o outro. Aonde o Espírito Santo age, é um ministério, é uma igreja, que ela vai refletir a glória de Deus na comunidade. É aonde o Espírito Santo ele age. O amor que o Espírito Santo gera, ele não é qualquer amor, ele é um amor ágape, é aquele amor sacrificial, genuíno, que busca o bem do outro. Não é aquele amor que eu penso só em mim, não, é aquele amor que eu vou buscar o bem do outro. Eu olho para o outro, eu olho para a situação do meu próximo. É o que está faltando. Entendeu? É o que está faltando no Evangelho do bairro. É esse amor. É um amor que nos faz perdoar. É um amor que nos faz servir, valorizar cada irmão. Porque não basta somente sentir sentimentos de amor momentâneo, mas tem que ser um amor que tem uma compaixão espiritual, a misericórdia para com o seu próximo. Entendeu? É este amor que nós estamos precisando dentro da comunidade, dentro das igrejas. Entendeu? É este amor. Porque o amor está esfriando, o amor está acabando. Se nós formos analisar a comunidade, se nós formos analisar o bairro, entendeu? Está um bairro dividido, mas eu creio que a partir do momento que Deus colocou na vida do pastor Hugo, colocou no coração dele para levantar um trabalho maravilhoso, é porque Deus está requerendo de cada ministério dentro deste bairro a união, a comunhão, o amor. É que Deus está requerendo, é que cada ministério deste bairro venha avançar,
venha ultrapassar as barreiras, venha vencer o mal e prevalecer diante de qualquer situação que o inimigo tentar contra a igreja do Senhor. É esse amor, queridos. Porque Deus, Ele não vai colocar algo no nosso coração por acaso, não. O que Deus coloca no nosso coração é porque Deus vê a necessidade, não a necessidade do pastor, mas não a necessidade somente da igreja, mas a necessidade da comunidade. Entendeu? A necessidade da comunidade, missão. O Espírito Santo, ele vai nos impulsionar a compartilhar a fé, testemunhar a Cristo e expandir o reino de Deus. Glória a Deus. Esse é o Espírito Santo, ele vai nos impulsionar. A missão não é apenas evangelizar em palavras, mas viver o Evangelho em ações, mostrando a transformação de Cristo no dia a dia. Ei, será se nós temos mostrado essa transformação aí fora? Será se nós temos refletido a glória de Deus aí fora? Será se nós temos glorificado Deus aí fora com as nossas ações, com as nossas palavras? Porque tudo que nós falamos, nós temos que glorificar a Deus. Talvez a nossa mente, ela é tão limitada que nós pensamos, ninguém está nos olhando, mas as pessoas, elas olham para nós e falam. Se nós temos atitudes corretas, as pessoas vão falar: eu quero servir esse Deus, eu quero ir nessa igreja, porque eu estou vendo uma pessoa na minha frente que foi transformada, uma pessoa que mudou o jeito de falar, uma pessoa que mudou o jeito de agir. Entendeu? Nós temos que refletir a glória de Deus aí fora. Nós temos que refletir o verdadeiro evangelho aí fora. O que eu ministrei no domingo, queridos, é algo que nós temos que bater na tecla. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela tem que estar firmada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai sustentar a nossa alma, é a palavra de Deus que vai trazer refrigério para a nossa alma, é a palavra de Deus que vai nos conduzir, entendeu? E muitas pessoas estão firmadas em homens. Eu quero dizer para você, o homem, ele pode sim nos decepcionar, mas a palavra de Deus, ela vem para nos corrigir, ela vem para nos direcionar, e Deus, ele nunca vai nos decepcionar. Ele nunca vai nos decepcionar. É firmar na palavra de Deus, não é na palavra de homens. Entendeu? É na palavra de Deus. Quando eu estou firmado na palavra de Deus, eu não caio. Quando eu estou firmado na palavra de Deus, o vento, ele vai soprar. Eu posso até balançar igualzinho aquelas palmeiras, mas eu não vou cair. Por quê? Porque eu estou firmado, enraizado na palavra de Deus, sendo conduzido na palavra de Deus. Se o homem me decepcionar, eu não vou sair da igreja. Se o homem fazer coisa errada, eu não vou sair da igreja. Por quê? Porque eu estou firmado na palavra de Deus. E todo aquele que está firmado na palavra de Deus, ele tem a fé aperfeiçoada. Ele tem o Espírito Santo dentro dele. Mas é um espírito, não é um espírito de covardia, mas é um espírito de ousadia. Aonde ele chega, ele vai falar e Deus vai manifestar com poder e glória para agir naquele lugar. Firmado na palavra de Deus. Porque o que mais nós estamos vendo é isso, queridos. São pessoas firmadas em homens. Nós temos que firmar. Infelizmente é duro nós como pastores falar isso, mas as pessoas estão preguiçosas, não leem mais a palavra de Deus, entendeu? Não meditam mais a palavra de Deus, esquece que a palavra de Deus é o sustento, esquece que a palavra de Deus é que vai nos guiar, é que vai nos colocar de pé todas as manhãs. A palavra de Deus, queridos, ela é um sustento tão grande para a nossa vida, que ela nos traz uma certeza
que é a certeza que Deus está nos protegendo, que Deus está nos guiando, é a certeza de dias melhores, é a certeza que enquanto nós estamos aqui nesta terra, nós estamos debaixo da proteção daquele que não dorme, debaixo da proteção daquele que vigia dia e noite. Entendeu? A palavra de Deus, ela traz esse sustento para nós. Primeira coisa que eu quero falar com você: o Espírito Santo como agente de unidade. Versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam. A comunhão dos crentes nasce da ação do Espírito que une corações em torno do Evangelho. Entendeu? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Espírito Santo, ele vai quebrar barreiras sociais, culturais e pessoais, queridos. Hoje eu deixo uma pergunta para você: como temos buscado essa unidade espiritual e prática de hoje? Porque o Espírito Santo, ele rompe barreiras. O Espírito Santo, ele rompe o preconceito. Porque o Espírito Santo, quando ele age na minha, na sua vida, ele tem que haver mudança. Ele tem que romper essas barreiras na minha, na sua vida. O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando age na minha, na sua vida, ele vai trazer dentro de nós o fruto do Espírito Santo. Entendeu? O que mais eu fico observando são pessoas que falam: eu tenho o Espírito Santo, mas a gente não vê mudança na vida dessas pessoas. Entendeu? Eu tenho o Espírito Santo, mas nós não vemos mudança. A mudança, ela é por completo, ela não é pela metade. É no nosso jeito de falar, é no nosso jeito de agir, é no nosso jeito de demonstrar compaixão e misericórdia para o próximo. Que Espírito Santo é esse que eu não perdoo? Que Espírito Santo é esse que eu não olho para o meu próximo com misericórdia? Que Espírito Santo é esse que enquanto a minha barriga está cheia, eu não olho para o outro que está com fome? Que Espírito Santo é esse, queridos? Esse não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, eu vou olhar para você com olhar de misericórdia. O Espírito Santo é quando você está angustiado, quando você está chateado, eu vou olhar para você e vou falar assim: eu vou orar para que Deus venha levantar ela novamente, para que Deus venha colocar ele de pé novamente, para que essa pessoa venha se erguer a cabeça novamente e servir, exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Esse é o verdadeiro Espírito Santo, queridos. Porque Paulo vai falar que nós somos casa do Espírito Santo. Como nós temos que cuidar dessa casa? O que nós estamos refletindo aí fora? Os nossos vizinhos, o que eles pensam de nós? Sabe quem nos conhece? São os nossos vizinhos. Eu tenho certeza que tem muitos vizinhos que falam assim: eu quero ser crente dessa forma, eu quero ser cristão dessa forma. Não, da mesma forma que você aqui, você tem que ser na sua casa, você tem que ser no seu trabalho, você tem que ser na comunidade, você tem que ser na casa do seu colega, você tem que ser em qualquer lugar onde você pisar a planta dos seus pés. Da mesma maneira que você resplandece a glória de Deus aqui, resplandeça a glória de Deus aí fora, seja um exemplo aí fora, para que todos venham ver o Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Todos venham ver isso, a mudança na sua vida. Todos têm que ver isso. Versículo 44, versículo 45. O Evangelho que transforma relacionamentos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Queridos, a fé, ela vai nos levar, ela vai levar os cristãos a viverem
com generosidade e empatia para com o seu próximo. A fé, ela vai nos levar a isso, entendeu? Eles repartilhavam bens, cuidavam uns dos outros, porque isso aí era o que? Era uma demonstração visível do amor de Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Quando eles estão repartilhando os bens ali, eles estavam demonstrando: Cristo está aqui. O amor nosso está sendo aperfeiçoado. A fé nossa está sendo aperfeiçoada. Sabe como que nós conhecemos hoje uma igreja? É uma igreja que, mesmo ela sendo perseguida, a comunhão e o amor continua sendo aperfeiçoado. As pessoas vão olhar para mim e vão olhar para você. Eu não entendo. Quanto mais essa igreja está sendo perseguida, mais o amor desse povo está crescendo, mais a fé desse povo está sendo aperfeiçoada. É a igreja que verdadeiramente o Espírito Santo habita dentro dela. Entendeu? Isso aqui, queridos, não era imposto, mas fluía da ação do Espírito Santo no coração dos crentes. Isso não era imposto a eles, não. Fluía da ação do Espírito Santo. Eles sentiam de fazer, porque o Espírito Santo que colocava no coração deles. Não era algo assim que falava assim: vocês têm que fazer. Não era obrigação deles, mas fluía. Por quê? Porque isso demonstrava que eles tinham o Espírito Santo, entendeu? O evangelho que professamos transforma nossas atitudes com o próximo. O evangelho, quando nós professamos ele, vai transformar nossa atitude com o próximo. Nós temos erguido a mão para aquele que está caído. Nós temos erguido a mão para aquele que está fraco espiritualmente. Isso é algo que nós temos que refletir, queridos. Porque muitas das vezes o julgamento está sendo maior, entendeu? Do que chegar e abraçar e falar: coloca de pé porque Deus te ama. Quantas pessoas, ao invés de abraçar e acolher, só sabem apontar e julgar e pôr para fora? Não. A igreja de Cristo, ela acolhe. A igreja que tem o Espírito Santo, ela abraça. Independente de qual religião aquela pessoa seja, a igreja está na terra para abraçar. A igreja está na terra para mostrar o verdadeiro amor de Cristo que flui dentro de nós aqui na terra. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que está na terra para abraçar. E com as nossas atitudes com os nossos próximos é que vai determinar quem nós somos. Sabia disso? Pelas nossas atitudes aí fora que vai determinar quem nós somos, se nós temos ou não o Espírito Santo. Entendeu? É as nossas atitudes aí fora. Versículo 46 e 47, que vai nos dizer assim: e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A alegria e o testemunho no cotidiano. Eles viviam com alegria e simplicidade de coração dia após dia. O testemunho era visível, e atraente. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. A igreja que tem o Espírito Santo, Deus só vai acrescentando, Deus só vai trazendo pessoas. Por quê? Porque ela está refletindo a glória de Deus na terra. A igreja precisa de unir mais, queridos. A igreja precisa de abraçar mais. A igreja precisa de ser só um corpo nesta terra, queridos. Porque hoje as pessoas estão olhando muito placa.
Hoje as pessoas estão olhando muito, eu vou naquela igreja por causa disso. Não, toda igreja tem defeito. Sabe qual o dia que nós vamos parar de olhar o defeito da igreja? Pega um copo de água e enche ele. Vai daqui lá na porta. Se você olhar para os irmãos, a água vai cair. Mas se você focar no copo de água, a água não vai cair. Quando nós focamos em Cristo, nós paramos de ver os defeitos da igreja. Quando nós focamos em Cristo, nós paramos de ver as falhas da igreja. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. Mas a diferença nossa é que nós reconhecemos os nossos pecados e a misericórdia e a compaixão do Senhor nos alcança. Entendeu? A igreja precisa de entender isso. Abraçar mais e julgar menos. Acolher. Entendeu? A comunidade da Vila Atlântica, querido, por mais que tenha uma resistência, mas eu creio que através desse trabalho as barreiras estão sendo rompidas. Todo impedimento está caindo por terra. Em nome de Jesus, através desse trabalho. Porque eu creio que cada pastor que pisou neste altar, queridos, não foi por acaso, já estava escrito o dia, já estava escrito a hora, e eu creio que esse trabalho, quando foi colocado no coração do pastor, é porque Deus estava falando: tem que ter mais unidade, tem que ter mais comunhão, tem que ter mais amor. Ei, porque tendo unidade, tendo comunhão, tendo amor, eu vou resplandecer a minha glória, e o verdadeiro avivamento vai florescer dentro da igreja. Nós buscamos por avivamento, mas nós temos que entender que o verdadeiro avivamento é a união com a união. Entendeu? Avivamento não é só pular, queridos. Avivamento não é só pular. Avivamento não é só eu chegar no ministério, vou pular, vou cantar. Não, avivamento não é emoção. Avivamento é mudança de vida. Quando eu mudo, quando eu sou transformado, avivamento é quando eu venho no culto e reconheço que Cristo morreu na cruz do Calvário pela minha vida. O sangue foi derramado, foi por mim. Avivamento é isso. E a pessoa que ela é alcançada pelo verdadeiro avivamento, ela tem a presença do Espírito Santo, ela age conforme o Espírito Santo, ela faz conforme o Espírito Santo, ela é direcionada conforme o Espírito Santo na comunidade. A pessoa que tem o verdadeiro avivamento, queridos. Verdadeiro avivamento é isso. Vou falar algo de Deus para você nessa noite, queridos. O dia que o pastor pregou lá no avivamento, foi algo que tocou meu coração. Porque ele falou de coisas ali que ele se tocou muito forte ao meu coração. Eu saí dali pensativo. Porque o verdadeiro avivamento é aquilo. Aquilo que foi ministrado. Aquilo que ficou marcado no coração de cada um ali. É isso, a igreja precisa de passar por esse avivamento, porque quando o avivamento acontecer na comunidade, a criminalidade vai parar, queridos. Pode ter certeza disso, a criminalidade ela vai diminuir. Tudo de ruim que o inimigo ele tem decretado, ele tem imposto na comunidade, vai parar, porque a igreja está buscando o avivamento. Por causa disso, você pode prestar atenção. Aonde tem avivamento, o poder de Satanás ele não prospera. Aonde tem avivamento, as ações do inimigo são neutralizadas e lançadas por terra. Aonde tem avivamento, aonde tem avivamento, você vai ver uma comunidade de paz, uma comunidade que as pessoas andam com um semblante alegre, com um semblante cheio da presença do Senhor. Onde tem avivamento. Mas onde não tem avivamento, você vai ver uma comunidade triste, uma comunidade cheia de criminalidade. Você vai ver uma comunidade que só está declinando por ladeira abaixo. Onde não tem avivamento,
No momento que o pastor falou comigo, para mim ministrar que eu não entendi. Eu falei assim, Deus, mas esse tema, pai, esse tema, Evangelho do Bairro, eu tenho que buscar o Senhor, pai, porque eu não estou entendendo. E agora eu estou entendendo, queridos, porque Deus está querendo um verdadeiro avivamento na comunidade, queridos. Deus está querendo mudar essa comunidade. Deus está querendo fazer um novo nessa comunidade. Deus está querendo, meus irmãos, nessa noite, Ele está querendo ter liberdade de agir nessa comunidade, nas igrejas dessa comunidade, irmãos. Ei, Deus está querendo isso, um verdadeiro avivamento. E é só assim, queridos, que a comunidade, que o bar vai mudar. É só através do avivamento, é só através do Espírito Santo de Deus. E para isso acontecer, eu creio que depois desse trabalho, Deus vai levantar homens e mulheres que verdadeiramente vão se dobrar por causa da comunidade e vão falar: Senhor, transforma, Senhor, age, Senhor, manifesta o teu poder, meu Pai, porque essa comunidade, este bairro, não está nas mãos do inimigo, mas está nas mãos do Senhor. E o Senhor tem liberdade para agir, o Senhor tem liberdade para operar, meu Pai. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. Quando o Espírito age em nossas vidas, nós entendemos que a ação do Espírito Santo em nossas vidas é para que nós venhamos fazer a diferença em fora, é para que nós venhamos ser guiados por ela em fora, é para que nós venhamos saquear o inferno e povoar o céu nessa terra. É para isso. É para isso. A ação do Espírito Santo em nossa vida é isso, queridos. Entendeu? É a ação do Espírito Santo para que nós venhamos ser guiados. Porque é duro falar, pastor Hugo vai concordar, os irmãos vão concordar, mas a igreja está perdendo. A igreja está perdendo a batalha. Mas eu creio, porque agora eu comecei a entender, o Espírito Santo ministrando no meu coração, eu comecei a entender, queridos, que nós temos que fazer a diferença na comunidade. Nós temos que levar o verdadeiro evangelho dentro da comunidade. Nós temos que levar a verdadeira palavra do Senhor. Não é aquela palavra mentirosa, não, mas é aquela palavra que alimenta aquela alma que está oprimida, aquela palavra que fortalece aquele que está abatido, mas ele entende que através da palavra do Senhor ele vai levantar, ele vai se colocar de pé e vai voltar novamente para os pés do Senhor e vai voltar novamente para os pés da cruz, querido. Aleluia! Ei. Nós temos que estar firmados nesse avivamento. Nós temos que buscar esse avivamento, queridos. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. A igreja está passando por dias difíceis nessa terra, queridos. Nós não estamos vendo mais a ação do Espírito Santo. Não estamos vendo. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim: não, tudo quanto é lugar que a gente vai, a gente vê a ação do Espírito Santo. Não adianta eu cair aqui falando em línguas, mas quando eu chegar lá em casa, a guerra começa. Quando eu chegar lá dentro da minha casa, o mal está lá alojado, lá dentro da minha casa. O inimigo está lá agindo dentro da minha casa. Que Espírito Santo é esse? Dentro da igreja eu sinto a presença de Deus, mas dentro da minha casa eu estou sentindo opressão. Não, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aonde eu estou, Ele está juntamente comigo. O Espírito Santo é quando eu chego perto de você ou você chega perto de mim. E nós temos a alegria de conversar um com o outro. Nós temos a alegria de compartilhar o Evangelho. Nós temos alegria, entendeu? De falar, nós temos paz. Você já prestou atenção que tem pessoas que você começa a conversar que você tem paz? Tem casas que você entra e você fala assim: eu queria morar nessa casa. Eu queria morar nessa casa, sabe por quê? Porque aquela casa habita o Espírito
Santo. Aquela casa habita a presença de Deus. É por isso que você sente paz. É porque aquela casa, as pessoas daquela casa, elas buscam a presença do Senhor incessantemente. Entendeu? É por isso que você sente essa paz. É por isso que você sente esse refrigério na sua alma quando você chega em certos ambientes. A ação do Espírito Santo é essa. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo para agir. Nós temos que começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Aquilo que o pastor fez aqui, ele desceu, ele ouviu a voz do Espírito Santo, imediatamente fez aquilo que o Espírito Santo ordenou, voltou, e o Espírito Santo que transformou a vida dela naquele momento. Isso é ouvir a voz do Espírito Santo, queridos. É ouvir. É eu passar na rua e ver uma pessoa que está angustiada, está triste, eu olhar para aquela pessoa, ouvir a voz do Espírito Santo e falar assim: ei, tem um lugar ali que vai trazer alegria no seu coração. Tem um lugar ali que vai te trazer força. Na onde? Vamos para a igreja. Vamos para a casa do Senhor. Vamos congregar, exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Tem um lugar diferente. Entendeu, Deus? Isso é a ação do Espírito Santo. Porque Ele vai agir na minha vida, na sua vida, mas também Ele vai agir na vida de outras pessoas. Para estar o quê? Para estar ganhando almas para o reino do céu. Isso é a ação do Espírito Santo no meio da comunidade. Nós temos que quebrar essas barreiras. Todo mal que o inimigo ele tem tramado, ele tem projetado, ele tem planejado, tem que cair por terra. Porque o que eu falei no ministério de domingo, falei: irmãos, quando você medita na palavra do Senhor, quando você está firmado na palavra do Senhor, o falso profeta não te engana. Não te engana. Você sabe se aquela pessoa tem ou não tem Espírito Santo, porque você está firmado na palavra do Senhor e não em homens. Você está entendendo? Se você não quer ser enganado, firma na palavra do Senhor. Se você não quer ser conduzido para o caminho errado, firma na palavra do Senhor. Porque uma igreja que está firmada na palavra do Senhor, ela resplandece a glória de Deus na terra. Aleluia. Porque nós temos que estar firmados nisso aqui, Deus. Porque é ela que nos sustenta. É ela que nos coloca de pé. Há momentos que estamos angustiados, estamos tristes. Há momentos que nosso coração está apertado. E quando nós começamos a meditar, nós ouvimos a voz de Deus falando no nosso coração. Porque nós estamos meditando na palavra do Senhor. E sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas já deixaram de meditar na palavra do Senhor. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão oprimidas, deprimidas, em crise de ansiedade. Sabe o que vai curar a crise de ansiedade e depressão? Se chama palavra de Deus. Palavra de Deus, queridos. Esse é o maior remédio. É isso aqui que vai trazer refrigério para mim e para a sua alma. É a palavra de Deus. Isso é a ação do Espírito Santo. Porque quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, o Espírito Santo ele age na nossa vida. Quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, o Espírito Santo ele tem liberdade na minha e na sua vida. Entendeu? Aconteça o que acontecer, Deus, firma na palavra do Senhor. Não deixe de estar firmado na palavra do Senhor. O homem pode virar as costas para você. O mundo pode virar as costas para você. Mas Deus nunca vai virar as costas para você. E enquanto a igreja está na terra, nós temos que aproveitar e congregar. Enquanto a igreja está na terra. O que mais nós vemos, você pode prestar atenção. Esse dia eu me perguntei, para Deus, já estou terminando aqui. Fiz uma pergunta para o Senhor, falei: Deus, por que os tempos estão mudando, Pai?
Por que que hoje os pastores que estão implorando para as pessoas virem para a casa do Senhor? E isso não precisava de estar acontecendo, Pai. Não precisava. Mas o que nós vemos hoje é o quê? É os pastores que imploram, vêm para a casa do Senhor, por quê? Porque preocupa com a minha e com a sua salvação. Entendeu? Por que fala sempre firmado na palavra do Senhor? Porque preocupa com a minha e com a sua salvação. Porque quando nós somos guiados pela palavra do Senhor, nada pode nos enganar nessa terra. Eu termino essa mensagem aqui, nessa noite, falando com você algo muito importante. Enquanto as portas desse ministério estão abertas, congregue ao Senhor. Está chovendo, pastor, mas eu vou do mesmo jeito. Ah, mas hoje está fazendo calor, eu vou do mesmo jeito. Ah, mas hoje eu estou com uma dor de cabeça, eu vou chegar lá do mesmo jeito, porque quem vai me curar é Deus. Então continue congregando. Enquanto você estiver nessa terra, continue congregando, exaltando e glorificando o santo nome do Senhor. Porque é Ele que me sustenta e que te sustenta, Deus. Porque o dia que fechar as portas, o dia que acabar, aí você vai ver o desespero. Você vai ver o desespero. Você quer tirar, você quer tornar a humanidade depressiva, crise de ansiedade, com depressão, tudo de ruim, é você tirar isso aqui, ó, queridos. Palavra de Deus. Que a depressão só não avança mais por causa da palavra de Deus. Entendeu? A crise de ansiedade só não avança mais por causa da palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus o Espírito Santo está agindo na terra. Eu termino essa mensagem falando com você. Deixa o Espírito Santo agir sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Viva na presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. E eu creio, queridos, que Deus, através do que Ele colocou no coração do pastor, eu creio que Deus ainda vai realizar um verdadeiro avivamento nessa comunidade. Em nome de Jesus. Eu agradeço aqui a minha oportunidade.